Oi, gente, cadê vocês? Cadê o pessoal? Deixa eu colocar um filtro aqui. Tá me ouvindo, miga? Vou tirar meu óculos. Como é que vocês estão? Oi, Ângela. Hoje a gente vai conversar com a Ângela. A Ângela já entrou. Já já, vou chamar a Ângela. Oi, Cris. Agora tá ouvindo bem, amiga? Eu tô caçando meu efeito ainda. Ah, agora sim, com efeitinho. Ai, tô ansiosa para essa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre contagem de proteína e gordura. É um tema que a gente, assim, não tem muito contato, assim, pelo menos eu, não sei vocês. Digam aí se vocês, desde o início, sempre souberam sobre contagem de proteína e gordura. Eu acho que não é um tema comum entre nós, diabéticos, porque até mesmo contagem de carboidrato não é tão comum, né? Hoje em dia muita gente tem a dose fixa, assim, nem todo mundo faz a contagem de carboidrato. Imagina a contagem de proteína e gordura. E ainda tem toda aquela onda assim do low carb, né? A Angela vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando eu descobri o low carb, eu falei assim, beleza, é só não comer carboidrato e, tipo, eu gosto muito de comida salgada. Então eu me acabava muito assim, nas besteiras, assim, com o pensamento de que, ué, não tem carboidrato, tá ótimo. O importante pro diabético é reduzir o carboidrato. O resto não tem problema. E na verdade não é assim, né? Na verdade a gordura faz um estrago tanto quanto um carboidrato. Pelo menos aqui comigo, quando eu como alguma coisa assim que tem e eu gosto muito de gordura. É o meu pecado, assim. Não sou fã de sobremesa, de doce, nem de nada assim, mas um churrasquinho, uma pizza, um negócio assim, eu gosto bastante. E aí, toda vez eu ficava sem entender por que, que a glicemia subia e eu não sabia o motivo e falava assim, ué, nem comi carboidrato nem nada, como assim? O que que houve? E aí depois eu via que, na verdade, a gordura e a proteína fazem um estrago tanto quanto, né? E é difícil de contar, né? Uma contagem diferente. E por isso que eu resolvi chamar a Ângela aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. A Ângela tem um curso de contagem de carboidrato e ela também ensina a contar gordura e proteína junto com a contagem de carboidrato. Então eu acho que é uma coisa bem pertinente da gente estar discutindo aqui. Eu vou convidar ela agora para ela falar sobre isso com a gente. Vamos aguardar menina Ângela aparecer. Oi! Olá! Até que enfim essa live chegou. Pois então. Gostou do meu efeito? Achei que você está maravilhosa com esse delineado. Ah, eu adoro delineado, eu queria saber fazer. Não sei fazer delineado. É por isso que o povo gosta de fazer live, né? Já dá pra maquiar pelo Instagram, aí tá tudo certo. Melhor do que pessoalmente. Eu tô tentando. Eu fiz uns slides aqui, mas eu acho que sozinha, em conjunto, não tem como compartilhar. Será? Letícia, eu quero delineado. Mas não é pra me ensinar, não. É pra vir fazer aqui pra mim. Toda vez que eu for sair, você vem fazer pra mim. Ah, deixa eu ver.
Não. Ângela, a Ana tá falando que seu som tá baixinho. Ah, meu Vê tom se tá você baixo? consegue. É, Peraí, então que eu vou colocar o fone. Só que tô com medo de acabar minha bateria. Tá em 100%, né? Mas, vamos ver. deixa eu baixar o meu. Peraí, Eu falo alto mesmo, amiga, desculpa. deixa eu... Acho que agora tá melhor. E agora? Vamos ver o pessoal comentando aí, se agora tá melhor. Pra mim tá melhor, eu acho. Então vamos lá. Acho que eu não vou Vamos compartilhando conseguir. aí, cadê o povo? Essa live tá com um pouquinho gente. Vamos mandando o direct aí pro pessoal para participar. Será que se eu te chamar eu consigo... Ô, Débora, vê se tu consegue colocar uma foto aí embaixo. Onde coloca a foto? É, ali perto do comentário tem um quadradinho assim pra colocar uma foto. Não, não aparece pra mim não. Eu acho que deve ser só sozinha. Putz, mas enfim. Então vamos fazer sem... Mas vamos começar. sem... Vai se apresentando aí pro pessoal, que eu acho que tem gente que ainda não conhece você. Fala um pouquinho da sua história como nutricionista e como DM. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou nutricionista, formada há 5 anos. Sou diabética, né? Tenho diabetes tipo 1 a 8. Eu descobri na metade da faculdade, aquela coisa bem clássica, né? Cetoacidose diabética, e entrei em coma. Aí tive o diagnóstico de diabetes, né? Aí saí uma semana depois com 2 insulinas, um glicosímetro, contagem de carboidrato e te vira nega, né? E aí foi assim. Você já saiu com a contagem, então? Eu saí já com a consulta na nutricionista, porque assim, a minha professora da universidade tinha um ambulatório para diabéticos, né? Um ambulatório especializado em diabetes dentro do hospital universitário. Então eu fui diagnosticada numa terça-feira. E aí eu saí, eu acho, do hospital na outra semana, e ali 2 dias depois eu já tive digamos, a aula de contagem de carboidrato. Então eu comecei a fazer contagem de carboidrato logo no diagnóstico, assim. Acho que nos primeiros... Nossa, que surpresa, porque eu demorei muitos anos para ter contato com a contagem de carboidrato. Eu acho que eu comecei a contar carboidrato, tipo, uns 8 anos depois de diagnóstico. Fiquei surpresa de você já sair com essa noção. Porque era uma coisa que eu não tinha noção nenhuma. Eu tinha dose fixa e tinha uma dieta fixa. E eu não podia nem substituir por nada. Era aquilo e pronto. Eu fiquei muitos anos assim, só vendo aquilo, arroz integral e nada mais. Eu saí do hospital com dose fixa, né? Porque estava toda descompensada. E aí, logo em seguida, eu fui na nutricionista, né, que era minha professora, e ela tinha um ambulatório. E aí ela me ensinou contagem, assim, e, pra mim foi super simples o que ela me explicou, assim, sabe? Parece que abriu meus horizontes. E aí depois, de Florianópolis, eu vim pra cidade dos meus pais, porque eu queria uma consulta com a endócrina e tudo mais. E daí a minha endócrina também sabia, da época, né, também sabia sobre contagem de carboidrato, e a gente daí começou a utilizar a insulina Lantus e a Apidra, que na época nem existia no SUS, os análogos ainda, né? Então, o meu diagnóstico mesmo foi um pouco diferenciado, tanto pela estrutura, assim, familiar, pelo fato de estar na faculdade, a sorte de ter uma professora que entendia sobre diabetes, que inclusive orientou meu TCC sobre contagem de carboidratos na faculdade, né? Então, eu tive muita sorte no diagnóstico mesmo, né? De entender... Você tinha que idade no diagnóstico? Oi? Qual a idade que você tinha no diagnóstico? Tinha 20, tava bem velhinha quase pro diagnóstico de já tava bem de boa, né? Eu não sei o que é pior, assim, a gente fica achando bom quem tem o diagnóstico mais tarde, mas eu não sei se é melhor ou pior, porque na verdade não tem, né? Melhor ou pior, mas assim, eu acho que mais tarde a pessoa tem mais noção de lidar, assim, tem mais maturidade, né? Mas ao mesmo tempo teve mais contato
com doce, com chutar o balde, com todo o resto, né? Sim, assim, no dia que eu fui internada, né, eu fui pra aula, eu fui internada na terça, né? Terça-feira de tarde eu cheguei na faculdade tomando um copinho de suco de laranja, porque eu tava fraca. Coitada, né? Tava beirando na morte e tava tomando um suquinho de laranja. Então, o fato, acho, de ter o diagnóstico mais tarde, eu aproveitei comer os doces, né, da infância, digamos assim. Mas mesmo assim, para minha família, foi uma coisa muito chocante, assim, sabe? Minha mãe ficou desesperada, ela até fez um depoimento esses dias, meu pai também. E foi bem difícil, assim. A minha mãe entrou no ônibus, né? Eu morava a 400 quilômetros de distância dos meus pais, sem nem saber o que estava acontecendo. Meu pai só botou a minha mãe no ônibus e falou, vai. Então, ainda assim, né? Imagina, 400 quilômetros de distância é difícil para qualquer um, né? E sobre ser o diagnóstico mais cedo ou mais tarde, eu acho que deve ser mais difícil para as crianças. Ainda mais antigamente, que não se tinha tanto conhecimento que se tem hoje, né? Que as coisas diets eram ditas como o melhor para quem tem diabetes. E aí as pessoas gastavam horrores, ainda gastam, né, bastante com esse tipo de produto, porque não tem o conhecimento, né? Eu acho que hoje o trabalho que o DMB faz, que as pessoas que, né, têm diabetes são, digamos, os influenciadores, eles colocam muito conhecimento para as pessoas, né? Sim, a Fátima tá aqui falando que no diagnóstico da filha dela, a filha dela comeu bastante melancia. Eu acho que todo mundo, antes de saber o que era, foi tratar de um jeito que só estragou, piorou as coisas, né? Sim. Eu também, no meu diagnóstico, minha mãe foi me dar um suco de laranja também, para ver se eu melhorava, e eu vomitando tudo, e o suco já de laranja, adoçado com açúcar ainda. Foi para terminar de matar mesmo. Porque a pessoa sempre pensa, dá um docinho para ver se, né, se anima. E aí era bem isso que a gente não precisava receber. E assim, no teu diagnóstico, que já foi assim, já com 20 anos, você percebeu alguma fase tô de saco cheio do diabetes ou foi mais de boa? O meu primeiro ano de DM1, eu era DM1 blogueirinha. Se eu tivesse um Instagram, eu ia estar bombando. A glicada era 5,6, 5,3. Eu tinha uma planilha no Excel que eu anotava tudo. Dose de insulina, glicemia. Quando eu estava fora da meta, eu fazia minha própria hemoglobina glicada no Excel, né? Travou? Debs? Eu não sei se é aqui ou aí. Tá me ouvindo? Tô. Então eu era DM1 blogueira quase, né? Aí depois eu enchi o saco. Eu fui numa nutricionista porque imagina, antes do diagnóstico eu pesava uns 52 quilos. Aí eu emagreci 5 no diagnóstico e aí depois que eu comecei a usar insulina, eu ganhei peso, né? Recuperei o peso e acabei ganhando um pezinho. E aí eu fui na nutricionista e pra mim foi muito frustrante, assim. E aí ela falou, ai, tu nunca mais pode comer nada. E aí eu comecei a surtar mesmo, sabe? Foi a minha época de revolta, eu ganhei 15 quilos. Eu morava do lado da padaria, eu passava todo dia e comprava sonho de padaria para comer. E eu nem sou fã de sonho, assim, sabe? Não é minha coisa, não é minha comida favorita. Mas só pelo fato de... Parece que só porque falaram assim, não pode, não é para comer, a gente vai lá e fica tentado, né? Sim, tanto é que essa é uma das coisas que eu mais tenho cuidado, principalmente quando eu atendo criança, sabe? Porque eu acho, se eu que tinha 20 anos e era adulta, né, adulta, já me enchi o saco, me emputeci com isso, imagina uma criança, sabe? Então eu tive a minha fase de revolta assim, a minha glicada chegou a 8,5, 9. E aí, no último ano da faculdade, eu voltei para os trilhos, assim. Aí fiz terapia para aceitar o diagnóstico, né? Fui para terapia, bonitinha. Comecei a estudar um pouco mais. Aí também fiz o TCC voltado para diabetes. Acho que meio que
me fez fazer as pazes com a diabetes, né? E aí, desde então, me cuido super certinho, assim. E depois que você formou, que você começou a atuar como nutricionista, você já foi de cara já pegando pacientes diabéticos ou demorou um pouquinho para você começar a ter o contato? Como é que foi, assim, quando você começou a ter pacientes diabéticos? Então, eu fiz estágio, né? O nosso último ano da faculdade era só estágio. Então, eu passei tanto pelo HU, né? Que era o Hospital Universitário, na clínica cirúrgica, eu acho que foi, quanto no próprio posto, né? No ECF. Aí, o que acontecia? A gente era um trio. Todo mundo que tinha diabetes, as pessoas me empurravam assim, né? Vai lá e atende a pessoa que tem diabetes, vocês se entendem. O meu professor de estágio adorava espalhar os 4 cantos assim que eu tinha diabetes. Não, mas olha aí, a Ângela tem diabetes, ela come de tudo. Então foi assim que eu comecei a atender as pessoas que tinham diabetes, né? E também por ser uma das únicas da minha turma que entendia a contagem de carboidrato, porque isso a gente não aprende na faculdade, né? Depois na faculdade. E aí a professora só pincelou a contagem de carboidrato, ela não entrou a fundo no negócio, né? Então eu era uma das únicas que entendia porque fazia aquilo ali na prática, né? Então. Realmente é uma coisa no Brasil. Eu não sei aí, nem todos os nutricionistas aqui sabem sobre contagem de carboidrato. E eu percebo até assim que é um tema que eles ficam meio receosos. Eu não sei assim pela questão do diabetes, que é um pouco mais delicado, né? Então acaba que é difícil encontrar um nutricionista que tem essa segurança, né, para falar sobre contagem de carboidrato, né? A gente sai do diagnóstico pensando que é só chamar um nutricionista e falar assim, é diabetes, me ajuda, mas é bem específico, né? E na cabeça das pessoas também, quando elas têm um diagnóstico, e elas, por exemplo, me procuram, porque sabem que eu tenho diabetes, na cabeça delas também é confuso quando eu falo, querido, você pode comer de tudo, você pode comer aquilo que você quiser. Para eles fica muito complicado, assim, eles ficam, não, mas eu tenho diabetes, eu não posso comer açúcar. Eu falo, não, tudo bem, existem algumas coisas que talvez você vai ter que cuidar, mas você pode comer de tudo, tudo aquilo que você quiser, né? E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido, né? De liberdade mesmo, de dar a liberdade ao paciente. É aquilo que eu digo, quem pode comer de tudo não come qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, a nutrição é ótima. Eu fico imaginando que a alegria que o pessoal deve ter de ver assim, uma nutricionista diabética que fala assim, não, você pode comer sim, porque a gente fica tão achando que não vai comer nunca mais coisa boa na vida, que aí fica assim, nossa, sério que ela come tudo? Deve ser assim uma surpresa, né, pro pessoal. Por exemplo, esse final de semana eu fiz um cheesecake. Com todo o açúcar que podia, eu fiz ele. Eu comi a porção que eu gostaria de comer? Não comi. Comi uma porção reduzida do cheesecake, né? Eu fiz para uma galera, então já para não sobrar, para não ter a desculpa de comer mais que uma vez. Mas eu me permito esse tipo de alimentação, porque o comer também é social, né? Então, comer num barzinho com os amigos, sair jantar com o namorado, com o marido, com o ficante, enfim, né? Isso faz com que a nossa vida seja um pouquinho mais normal. Claro que eu sempre digo, isso não pode ser todos os dias, né? Tu não pode comer um docinho todos os dias, porque a nutricionista diz que tu pode comer de tudo. Existem batalhas que você pode batalhar. E tem outras que você tem que deixar de lado. Então, eu acho que sempre o equilíbrio é tudo nesse sentido. E quanto à contagem de proteína e gordura, vamos lá pro assunto polêmico, o assunto difícil que todo mundo fica doido. Que dicas você acha assim que uma pessoa que quer começar a ter esse controle e acompanhar isso pode ter para dali em diante controlar a glicemia depois de consumir um excesso de gordura, de proteína? Como é que você acha que dá para começar? Primeiro é aquela coisa bem chata que todo mundo fala. Fazer a ponta de dedo, medir a glicemia, tentar ter a glicemia, né, dentro da meta. Então, por exemplo, se você vai comer um hambúrguer com a glicemia em 200,
não vai dar certo. Então, tentar ter a glicemia o mais dentro da meta possível para você se permitir essas exceções. Fazer a ponta de dedo, entender o que é aquele alimento, entender como ele age na sua glicemia é o primeiro passo. Por mais que você não saiba contar proteína e gordura, se você aplica insulina para o carboidrato ali, mede 2 horas, mede 3 horas, mede 4 horas, e você vê como é que tá ficando a tua glicemia, você consegue ter uma noção daquilo que você precisa saber, né? Então, eu ensino uma das formas que eu acho mais simples, e aí eu vou ensinar para vocês, mas existem várias formas. Existe a da caloria, existe a da porcentagem, existe você descontando a porcentagem de carboidrato das calorias para descobrir. Então, eu tento ensinar da forma mais fácil possível para que as pessoas consigam entender. E aquela outra coisa, né? O que funciona para mim, talvez não funcione para você. Então, sempre ter uma equipe, né? Um médico, uma nutricionista, um educador em diabetes, que você tenha confiança, que você consiga ter um contato mais frequente, até para ajustar a dose de insulina e você entender o que você deve fazer, né? Então, isso é bem importante, tanto para a contagem de carboidrato, quanto para a contagem de proteína e gordura. Eu normalmente ensino a contagem de carboidrato primeiro, porque embora eu saiba, você saiba, a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre contagem de carboidrato. Não tem, né? Muitas pessoas ainda ficam no esquema fixo, têm um bom controle, alguns, outros não, né? Mas eu sempre ensino primeiro contagem de carboidrato, faço a pessoa entender contagem de carboidrato bem certinho, e aí depois a gente faz o módulo avançado, que é as proteínas e gorduras. No post que o DMB publicou, então diz lá, né, que as proteínas, de 30% a 60% delas são convertidas em glicose no intervalo de 3 a 4 horas. E que a gordura no intervalo... Antes da gente começar na parte da proteína, Ângela, um moço perguntou, o Thiago, qual a idade para começar a contagem de carboidrato? Eu acho que não tem restrição de idade, né? Tempo de diagnóstico, alguma coisa assim? Não, tu pode sair já do diagnóstico do primeiro dia fazendo contagem de carboidrato. Para as crianças, claro, que quem vai ter que fazer essa contagem é os pais, né? Porque a criança não vai saber contar, vai ter que aplicar insulina para o filho, né? Enfim. E quem já consegue, crianças assim de 12, 13 anos que já entendem, podem fazer elas sozinhas, assim, mas não tem idade. A Cris está falando aqui que também não sabe como conta carboidrato. Eu acho que a Cris a gente tem que arrastar para o curso também. A Cris já tem um tempo que está lá no grupo e ainda não pegou esse curso, né, Cris? É que as pessoas têm esse preconceito um pouco, porque eu vou ter que ficar pesando as coisas, é muito cálculo, e realmente no começo não tem, não vou falar pra vocês, é super, não, você vai sair lá com uma listinha e vai contar. Não, você vai ter que pesar, você vai ter que medir, você vai ter que olhar aquele prato, vai ter que treinar o olho. Então no começo é um pouco complicadinho, digamos assim, mas ao decorrer do tempo isso é libertador. Ó, a Luana disse que voltando para a proteína, o que você acha que a gente pode começar? Que você estava pegando aí do nosso post, o que foi escrito lá. É que no manual oficial, né, da contagem do carboidrato da SBD, eles dão essa informação, que de 30% a 60% das proteínas são convertidas em glicose no intervalo de 3 a 4 horas, né? E as gorduras, de 10% a 30% são convertidas em glicose no intervalo de 5 a 8 horas. Então, como que a gente percebe a contagem de carboidrato, né? Normalmente, pessoas que comem menos de 150 gramas de carne não precisam contar a proteína. Pessoas que comem 150 gramas de carne precisam contar a proteína. O que é mais ou menos 50 gramas de carne? Me dá um exemplo aí, porque eu sou péssima de negócio de grama. É um bife grande. Um bife grande, tá?
Lembrando que Então, 150... churrasco esquece, né? Churrasco não tem pra onde correr. Churrasco tem que contar proteína. O que acontece na contagem de proteína é bem isso aí, né? Hambúrguer, pizza, churrasco. Lembrando que 150 gramas de carne não são gramas de proteína. Então, são coisas diferentes que as pessoas acabam confundindo e acham que a contagem de carboidrato, a contagem de proteína, ela é difícil. Então, vamos colocar no exemplo, como é que você faz essa contagem, né? Você tem a informação de que 30% a 60% é convertido em glicose. Então, você precisa achar primeiro o valor da quantidade de proteína num bife. Então, por exemplo, eu anotei aqui eu não sei de cabeça, eu sou nutricionista, mas eu não sou tabela nutricional, então eu anotei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 150 gramas de frango vai ter 47 gramas de proteína, tá? Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Se em 150 gramas de frango, né? Desculpa. Se 100 gramas é 100%, quanto é 43? Aí tu vai achar ali mais ou menos. Eu acho mais fácil, normalmente as pessoas que fazem contagem de proteína, a porcentagem ali é 50%, generalizando, né? Então, se você sabe ali que em 150 gramas tem 47 gramas de proteína, né? Vamos colocar 50 gramas de proteína para ficar mais fácil a conta. Você vai dividir aquilo ali por 2. Então, você vai achar 25. Então, aquele pedaço de frango de 150 gramas de frango, dentro de você, dali 3 horas, vai virar 25 gramas de glicose. Então, é basicamente assim que é feita a conta. E como é que você aplica a insulina para isso aí? Então, quando você come, por exemplo, carboidrato e proteína, você vai aplicar a quantidade de carboidrato normal. Então, por exemplo, um pedaço de 3 colheres de arroz. 3 colheres de arroz dá 15 gramas de carboidrato. Você vai aplicar a insulina para aquelas 15 gramas de carboidrato, naqueles 15 minutos antes, né? E aí, quando bater 1 hora da sua refeição, você vai aplicar referente àquelas 25 gramas de proteína que vai se converter em glicose. Isso vai variar para a pessoa conforme a razão insulina-carboidrato dela. Então, se ela tem uma razão 1 para 15, vai ser quase 2 doses para proteína 1 hora depois. Por que 1 hora depois? Quem usa insulina ultra rápida, o pico de ação da insulina ele leva 1 hora. Então, se você aplica 1 hora depois, ela vai ter 1 hora adiantada ali o pico. E a proteína ela vai ser convertida entre 3 a 4 horas, né? De 2 a 4 horas. Então, você vai pegar o pico da glicose ali, quando você aplica a insulina depois. O que acontece é que muitas pessoas aplicam a ultra rápida, né? A Pidra, a Novo Rapid, por exemplo, para cobrir o carboidrato na refeição e já aplicam a regular para cobrir o carboidrato, a proteína daquelas 2, 3 horas depois, né? Então, opa, desculpa. Eles aplicam, assim, é uma coisa até que eu fazia também. Isso aqui é uma bomba de carboidrato, assim, o todo, né? Isso aqui é uma bomba glicêmica que vai estragar minha glicemia. Aí já queria corrigir logo tudo de uma vez. Aí, logo depois, assim, a glicemia tava assim, como se tivesse comido um prato de salada, igual a Ana Bíblia falou, né? Que ela tem muita hipo com pizza. Mas, por exemplo, ontem eu comi pizza e eu cheguei em casa com a glicemia ok, assim, eu falei, nossa, nem mexeu em nada, mas aí na madrugada que vai dormir, assim, espera a gente relaxar, achar que tá tudo bem, e aí vem e dá o bote na gente, né? É muito tempo depois, né? Então, eu acho que isso que você está querendo dizer é de ter que particionar o picadinho por picadinho, né? Isso. E aí que entra que muita gente não gosta, né? Que são várias aplicações, né? Pensa que
uma aplicação só, por exemplo, de 10 unidades é o mesmo que várias aplicações até chegar a um total de 10 unidades, né? Mas eu acho que influencia muito o intervalo de um para o outro, né? E eu acho que até a absorção no corpo é diferente, né? Sim. O que acontece, né? Eu tô falando a contagem para quem faz caneta, né? Quem faz a aplicação de insulina na forma de caneta ou de seringa. Quem faz o uso de bomba de insulina é melhor essa contagem, porque a bomba tem o bolos onda, né? Bolos duplo, bolos multi-onda, dependendo da fabricação, né? Do fabricante da bomba. Então, na bomba, você consegue programar uma dose de insulina por mais tempo. Então, por exemplo, se você contou a proteína, contou o carboidrato e deu, sei lá, 8 doses, você vai fracionar essas 8 doses em 5 horas, por um exemplo. Coisa que a gente que tem a caneta vai ter que fracionar, por exemplo, vai ter que cobrir o carboidrato na primeira hora, nos 15 minutos antes da refeição, vai ter que cobrir a proteína 1 hora depois, e depois de 3 horas vai ter que cobrir o lipídio, né, a gordura. Então é aí que fica um pouquinho mais chato para quem tem caneta. Porque quem tem bomba joga ali dentro e a bomba, digamos, meio que faz o trabalho, né? Vamos colocar dessa forma. E quem tem caneta não, precisa monitorar a glicemia constantemente, né? Então, quando você come carboidrato e proteína, você aplica a contagem de carboidrato normal e 1 hora depois você faz a contagem da proteína se você usa a insulina ultra rápida. Quem usa regular faz as duas ali no mesmo período, né? 15 minutos ou na hora da refeição. Então, basicamente, a contagem da proteína é você achar a quantidade de proteína que tem naquele pedaço de carne que você está comendo. E aí, para isso, existe a Taco, algumas tabelas de composição de alimentos. Existem vários aplicativos hoje em dia que fazem isso para você. Então, tem o Glic, tem o Diabetes M, tem aquele Insulin Calculator, que é de uma pessoa que tem diabetes também. Então, já diz ali, a maioria desses aplicativos já diz também o quanto tu tem que aplicar agora, quanto que tu tem que aplicar depois. Então, a contagem da proteína é basicamente achar o valor da proteína e achar a porcentagem daquilo ali. Pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50, pode ser 60. E aí, a pessoa vai ter que descobrir o quanto aquilo ali é para ela. Para mim pode ser que seja 50, para você pode ser que seja 40, para uma outra pessoa pode ser que seja 30, né? Então, é meio frustrante dizer, mas é uma tentativa e erro. Você vai comer lá o purê com as 150 gramas de frango e aí você vai fracionar. Então, vai aplicar a insulina pro purê e aí 1 hora depois fez lá 30% da proteína. Ah, não deu. Na próxima vez tu tenta 40. Bah, ainda tá ruim. Na próxima vez tu tenta 50 e tu pensa, opa, show de bola, achei. E aí você vai tentando fazer com as outras fontes, né, de carne. Quando a gente come proteína com gordura, com carboidrato, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Quando é que a gente percebe isso aí? Quando a gente come um hambúrguer, esses artesanais, que vem bastante carne, vem bastante molho. A gente ainda pede uma mortadela para dizer que tá saudável, né? Para equilibrar. Então, o que se percebe de modo geral é que quando você, por exemplo, come um queijo gorduroso, só o queijo, não vai ter tanto impacto na tua glicemia por tanto tempo quando você come, por exemplo, um pão com queijo gorduroso. Entendeu? O carboidrato ali, a gordura, ele tem uma reação química ali que faz a glicemia ficar ali, ó, por 8, 9, 10 horas, tu fica meio sem saber o que fazer. O que acontece também... Mas isso tem coisa melhor do que um carboidrato junto com a gordura. É a combinação perfeita. É muito bom, né? E aí, o que acontece também é que quando a gente come hambúrguer, mais frequentemente, né, mais comum a gente comer de janta. Vai jantar fora, né, vai comer uma pizza de janta. Então, a nossa tendência também é já jantar um pouco mais tarde, porque você tá saindo da sua rotina,
né? E aí você corrige a pizza ali, né? Aplica a insulina pro carboidrato da pizza, 2 horas depois pensa, nossa, show, sou a rainha da contagem do carboidrato. Vai dormir com a glicemia ali em 100, 120, tu pensa, meu Deus, que alegria. Aí tu acorda 300, 350, aí tu não sabe onde é que tu errou, porque tu esqueceu de contar a proteína e esqueceu de contar a gordura desse alimento. Então, vai ter que aplicar 15 minutos antes para o carboidrato, 1 hora depois para a proteína e 3 horas depois para a gordura. Quem faz utilização de insulina ultra rápida? Quem faz uso de regular, às vezes, tende a não aplicar tantas vezes. A aplicação da regular, às vezes, já cobre a proteína e a gordura pelo tempo de ação da regular no organismo. Então, tudo vai depender também do tipo de insulina que você usa e como você faz isso aí. Lembrando que as pessoas que usam ultra rápida e estão vendo a live vão falar, então agora eu vou usar a insulina regular. Não é bem assim, porque a dosagem de insulina, a razão insulina carboidrato, ela muda dependendo do tipo de insulina. Então, também a gente não está recomendando as pessoas a usarem a insulina aqui conforme elas fazem na contagem de carboidrato. Isso precisa ser decidido por uma equipe médica, né? O médico é o responsável pelo tratamento farmacológico, né? Então, é basicamente assim que a gente conta gordura e proteína. A gordura, então, a gente sabe que ela vai impactar de 10% a 30%. Então, por exemplo, um pedacinho de lombo de 150 gramas, ele vai ter umas 48 gramas de proteína e 9 gramas de lipídio. Então, a gente tem que descobrir ali o que são essas 9 gramas. 9 gramas, 10% de 9 vai dar 0,9. Aí tu tem que pensar, eu aplicaria insulina para 0,9 gramas de carboidrato? Não, provavelmente não. Então, tu não precisa contar aquela gordura ali. Agora, por exemplo, quando você vai comer um Big Mac. Lá no Big Mac diz que o Big Mac tem 60 gramas de gordura. Aí tu pensa, 10% é 6, 20% é 12. Para 6 gramas, talvez eu não aplicasse, mas para 12, sim. Então, vamos ver. Então, você tem que sempre se questionar. Eu aplicaria a insulina se eu estivesse comendo essa quantidade de carboidrato? Se a resposta for sim, você tem que achar ali um meio de aplicar essa insulina no determinado tempo de ação de cada alimento. A mesma coisa para a proteína. Então, se você vai comer lá um pedacinho de proteína, não deu 5 gramas deu, sei lá, 20 gramas de proteína, mas aí tu faz as contas, deu 5 gramas que vai ser transformada em glicose. Tu vai aplicar a insulina para 5 gramas? Provavelmente não. Tem algumas pessoas que sim, tem outras que não. Então, tudo vai depender de qual é a sua razão insulina carboidrato. Para as pessoas que fazem no churrasco, né, é bem comum. Não vou aplicar insulina, vou só comer carne. E aí não faz a insulina, digamos, do carboidrato, porque não está comendo carboidrato, está comendo salada e carne, mas ali 3, 4 horas depois tu vai ver a glicemia tá alterada. Então, o que está acontecendo? É a contagem da proteína que está faltando. Então, precisa pesar. Você precisa treinar o olho para saber o que é 150 gramas de carne, o que são 300 gramas de carne. Lembrando também que o tipo de carne vai interferir na contagem de proteína, porque, por exemplo, uma costela de 300 gramas... Deixa eu ver, que eu até anotei aqui. Deixa eu achar. Uma costela de 300 gramas tem 86 gramas de proteína. 86 gramas de proteína. Então, se você fosse dividir isso aí por 2, ia dar uns 43, né? Então, você iria aplicar 43 para 43 gramas de carboidrato. Vamos colocar assim, 1 hora depois. Só que a costela também tem 83 gramas de lipídio. Então, isso também vai impactar a tua glicemia. Então, o tipo de carne também vai impactar na quantidade de insulina que você vai precisar aplicar, né? A Luana tá perguntando ali, razão insulina, proteína e gordura também é individual?
é individual. Não adianta eu falar, todo mundo aqui é 50, todo mundo aqui é 30. Precisa descobrir. Eu sempre digo, tem que comer o mesmo hambúrguer várias vezes para descobrir qual é a razão insulina, qual é a razão proteína, gordura e carboidrato, né? Para tentar Eu descobrir. gostei dessa metodologia. Crianças não sigam isso em casa. A Fátima até mencionou aqui o sushi, né? Que eu acho que é um dos campeões aí, junto com a pizza, né? Eu acho que muito por esse combo, né? Que é o carboidrato mais a proteína, mais a gordura. Na sua opinião, quais os alimentos assim que mais assim são os polêmicos de controlar isso aí? Pão de queijo é o top 5. Pão de queijo, eu acho que é o primeiro. Acho que ninguém consegue contar muito bem proteína, gordura e carboidrato do pão de queijo. Aí vem a pizza. Porque o pão de queijo é um bichinho inofensivo, né? É uma bolinha desse tamanho. Aí tu pensa, ai, nossa. Inofensivo nada, meu filho. É pequeno, mas é igual pinte. É perigoso. Exatamente. Então, o pãozinho de queijo daquele tamanho faz um estrago na glicemia. Aí depois vem a pizza. Uma, porque às vezes as pessoas acabam se passando na quantidade. Então, eu sempre digo para os pacientes, né? A gente tem a mania de comprar sempre o tamanho grande. Porque uma pizza gigante, o delivery, né? A entrega é o mesmo valor de uma pizza média. Então, às vezes, tu acaba exagerando a quantidade. Então, também a insulina não faz milagre. Ela não vai segurar o exagero de carboidrato que tu tá comendo. Então, vem o pão de queijo, a pizza, o hambúrguer, eu acho, o sushi, que aí, por causa que muitas pessoas não sabem, mas no sushi, no arroz do sushi tem açúcar, né? Algumas empresas fazem com açúcar, não são todas. Todas as coisas que são utilizadas no sushi normalmente tem açúcar. Então, por exemplo, o molho tarê tem açúcar. Como é feito o arroz, tem açúcar. Aí é colocado cream cheese, que é um queijo gordinho. Aí tem o salmão. Olho, né? Tem o salmão, que também é um peixe mais gorduroso do que, por exemplo, uma tilápia. Então, tudo isso vai impactar na contagem de proteína, gordura e carboidrato. Eu tentei trazer a forma mais simples, mas, por exemplo, para sushi, você tem que descobrir quanto de carboidrato tem e acrescentar um tanto de porcentagem em cima. E aí você vai dividir essa insulina, né? Vai fazer um bolo 50-50, 70-30, se você usa caneta, né? Se você usa bomba, daí tu programa na bomba a melhor forma desse bolo ser posto ali dentro de ti. Mas o sushi eu vou ficar devendo a contagem porque ele é um pouquinho mais difícil, né? Eu tentei trazer a forma mais simples para todo mundo começar a fazer. Tem que gostar muito de sushi, né? Porque, olha, não vale estresse, não. Eu não gosto desse tanto, não. Eu adoro sushi. Amo. Amo, amo. O que O você Gustavo perguntou ali com relação à atividade física. Às vezes, quando a gente vai contar o carboidrato, tem essas condições, né? Quando a gente está com alguma infecção, com TPM, que a relação muda. E quando a gente faz uma atividade física, para a relação com gordura e proteína, a gente mantém? Como é que funciona? Vai depender do tipo de exercício físico que essa pessoa vai fazer. Então, normalmente, exercícios de resistência, musculação, crossfit, tendem a elevar a glicemia num primeiro momento e aí diminuir, né? E exercícios mais como corrida, natação, tendem a diminuir a glicemia. Eu sempre oriento a não treinar com insulina ativa, porque isso pode ocasionar uma hipoglicemia durante o treino. Então, se você, por exemplo, almoçou, comeu ali, fez a contagem de carboidrato, eu não aplicaria a insulina para proteína, porque senão você vai treinar com aquela insulina ativa e aí você pode fazer uma hipoglicemia. Aí você vai ter que ver se o que está causando uma hiperglicemia, por exemplo, é o exercício ou é a alimentação ou a insulina que tu não aplicou o suficiente. Aí sim.
Ângela, no curso que você dá de contagem de carboidrato, você inclui essa questão da gordura e da proteína ou são dois cursos diferentes? Normalmente, vai depender muito do perfil do paciente. Se ele nunca teve contato com contagem de carboidrato, eu prefiro ficar 2 horas com ele ensinando contagem de carboidrato, ensinando o que é diabetes, o que é razão insulina carboidrato, o que é fator de sensibilidade, o que é fator de correção, para daí depois, num outro período, quando ele já souber bem certinho o que é a contagem de carboidrato, ensinar. E aí, dependendo se a pessoa já sabe, já tem um pouco de experiência, que é digamos, o módulo mais avançado, eu também ensino a contagem das proteínas. Eu acho que quando a pessoa já tem uma certa experiência com a contagem de carboidrato, fica mais fácil, né, de entender. Mas acho que começar com todos os três ao mesmo tempo deve bagunçar a cabeça. Sim. O bom é que hoje em dia tem aplicativos, né, que fazem essa conta para você. Mas eu sempre digo, não adianta ter o aplicativo se você não sabe o que você tem que colocar ali dentro. Então, tu precisa conhecer pelo menos os fundamentos básicos da contagem de carboidrato para conseguir fazer uma contagem de proteína. E às vezes as pessoas não têm, né? É comum nas receitas de insulina, né? Quando tu vai no endócrino, eles não colocam lá razão, insulina, carboidrato, tanto, um para tanto. Normalmente está assim, utilizar uma dose para 20 gramas. Às vezes as pessoas não sabem que o nome de uma dose para 20 gramas é razão, insulina, carboidrato. Então, eu sempre oriento, né? Quando começa o curso, me manda receita, vamos ver que insulina tu usa, o que a gente pode melhorar nesse sentido, assim. Mas eu acho que é mais importante você primeiro saber a contagem bem certinho. Então, precisa treinar o olho, pesar os alimentos, fazer a contagem bem certinho e aí depois fazer a contagem das proteínas. Tem que ter um dicionário ali, né, do manual da contagem de carboidrato, porque é uns nomes assim que assustam. Você pensa assim que é uma coisa louca e no final assim, uma coisa que você de repente até já fazia, já tinha noção do que era, mas pelo nome em si não reconhece, né? Exatamente, às vezes as pessoas só precisam colocar aquele número numa caixinha, né? Então, então isso aqui é razão insulina carboidrato? Aí você fala, sim, isso aí é razão insulina carboidrato. Ou, por exemplo, as pessoas ficam falando bolos alimentação. O que é bolos alimentação? É a insulina que tu usa para cobrir o carboidrato. Aí a pessoa fala, nossa. Então, às vezes, a gente acaba complicando um pouco a contagem de carboidrato. E ela tem que ser simples e tem que ser funcional para que as pessoas consigam fazer ela todos os dias, né? E eu acho que a contagem de carboidrato, ela dá essa liberdade para os pacientes, principalmente no sentido de que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, né? A gente pode comer quando a gente tem fome. Então, você fala assim, não, eu tenho diabetes, mas eu faço 2 refeições. As pessoas ficam, como assim? Eu tenho que comer para não fazer hipoglicemia? Então, às vezes, essa hipoglicemia que você está tendo, esse comer de 3 em 3 horas, ele vem muito da dosagem fixa de insulina, né? Que tu é obrigado a comer naquele horário para fazer a insulina daquele horário. Então, acaba que a contagem de carboidrato, ela também te liberta nesse sentido. Porque assim, se a dose da insulina é fixa, acaba que a sua alimentação vira fixa também, né? E no dia que você for ou para mais ou para menos, vai dar errado, né? Porque o corpo tá ali recebendo a programação daquilo, então se você saiu da rotina, já era. Exatamente, a pessoa não tem a flexibilidade de entender o que é uma pizza. Então, ela vai, aplica a insulina ali pela glicemia, pela contagem fixa, e aí ela sempre vai ficar numa hiperglicemia, porque ela não está entendendo o que os alimentos estão fazendo na glicemia dela, né? Ela não está entendendo quanto de carboidrato ela está comendo. Ela está comendo por dose de insulina, então ela sabe que um pão para ela talvez sejam 3 doses. E é isso que ela fica fazendo o resto do tempo. Então, a contagem é bom também nesse sentido, né? De tentar fazer com que o povo tenha uma glicemia mais normal possível. Para quem ainda não faz contagem, a substituição também é uma coisa interessante, né? Você deu o exemplo ali de o pão é 3 unidades.
Se a pessoa, de repente, estudar, né, o que substitui um pão, que dá mais ou menos o mesmo resultado, ela já consegue ter uma iniciação, assim, de contagem, né? Normalmente, quem faz dose fixa, às vezes ganha uma lista de substituição mesmo. Então, assim, uma maçã, ou uma banana, ou 10 morangos, ou alguma coisa, né? Então, 2 fatias de pão integral, ou 4 bolachas, ou uma colher de tapioca. Então, é como se fosse uma contagem, só que de uma forma mais simplificada. Então, a pessoa tem que comer ou uma maçã, ou uma banana, ou 10 morangos. Ela não pode querer comer uma manga. É ou uma coisa ou a outra daquilo que está na lista de substituição dela, né? Uma coisa que a gente desconstrói muito na contagem de carboidratos também é a questão do só o doce que prejudica a glicemia, né? Eu vejo muita gente achar assim que a gente não pode o brigadeiro, que a gente não pode a balinha, mas o prato do macarrão, a tapioca, tá tudo certo. Não é salgado, não tem açúcar, não tem problema, né? Ou quando a gente vai, sei lá, numa festa de aniversário e aí come uma fatia de bolo e toma uma Coca Zero. As pessoas não entendem que os alimentos dentro da gente faz uma coisa diferente, assim. Então, se eu for tomar um copo de Coca-Cola normal, a insulina não vai segurar a glicemia. Eu vou ter uma hiperglicemia certo, assim, e depois vou ter uma hipo de rebote. Então, as pessoas não entendem muito bem o que uma pessoa com diabetes pode ou não comer. E é bem isso aí, tu não pode comer um brigadeiro, mas tu pode comer um pratão enorme de massa. Não é assim, vai impactar da mesma forma, né? Eu sempre digo que não importa a fonte do carboidrato, vai ser convertido em glicose da mesma forma. Então, se você come 30 gramas de pão ou 30 gramas de fruta, a quantidade de insulina é a mesma. Claro que talvez comer 30 gramas de fruta é mais saudável, tem fibra, tem vitamina, a tua glicemia não vai ter o mesmo pico glicêmico do que comer o pão, mas a quantidade de insulina é a mesma, tu entende? Então, as pessoas também precisam saber fazer essa escolha alimentar. Uma curiosidade, existe contagem de carboidratos para não diabéticos? Existe para quem quer, para quem faz low carb, então low carb fora do controle do diabetes, então tem pessoas que fazem low carb por estilo de vida, para ganhar massa magra, enfim, então existe, mas não dessa forma que a gente faz, entendeu? Que a gente conta grama, aplica insulina. Eles normalmente, quando vão na nutricionista, a nutricionista planeja aquele plano, né? O plano alimentar deles com uma quantidade baixa de carboidrato. Mas ele não sabe dizer o que um pão, quanto é um pão em carboidrato. Ele sabe que no plano alimentar dele tem carboidrato, mas não deixa de ser uma contagem de carboidrato. Só que às vezes não tão específica como a gente que sabe o que é cada alimento. Eu acho que depois do diabetes a gente nunca mais consegue olhar um alimento sem imaginar quanto de carboidrato que tem ali, né? Eu fico com inveja das pessoas perto de mim que olham a comida assim, é só uma comida e eu fico isso aqui, mais isso não sei o que, e mais a insulina, mais não sei o que, e eu ficando meia hora assim, só calculando tudo, né? O meu namorado, ele é formado em engenharia, né? E eu sou péssima em contas. Então, eu sempre preciso de uma calculadora para fazer as continhas, né? Daí, o bom de ter um namorado engenheiro é que eu falo para ele, minha glicemia tá em tanto, menos tanto dividido por 40. Daí ele já me dá o número, entendeu? Mas, realmente, assim, eu não olho mais uma colher de arroz como uma colher de sopa de arroz tem 20 gramas de arroz. Eu olho uma colher de sopa, 5 gramas de carboidrato. Um pão francês, 30 gramas de carboidrato. Uma coxa de feijão, 18 gramas de carboidrato. Então, a nossa vida passa a ser só carboidrato. Sim, sim, é verdade. E uma dúvida, com relação ao low carb que a gente comentou, você acha que as pessoas que são adeptas dessa dieta, elas têm essa noção de contar a gordura, contar a proteína? É comum acontecer de sobrecarregar nos outros nutrientes pela redução do carboidrato? Eu sei que tem outros tipos de dieta que são bem direcionados, né, para esse sentido da proteína e do restante. Então, quem faz low carb, né? A low carb, ela é preconizada pela ADA, né? Que é a Associação Americana de Diabetes,
como uma das alternativas para manter um bom controle glicêmico, porque, claro, a gente tem uma intolerância ao metabolismo do carboidrato, então se você consome menos carboidrato, você consegue ter um melhor controle glicêmico. Só que, por exemplo, low carb é de 40 gramas de carboidrato até 100 gramas de carboidrato, se eu não estou enganada. Então, se você come 100 gramas num dia, você já está fazendo low carb, né? Se você está comendo 50 gramas, você já está fazendo low carb. E, claro, a tendência é, se você come menos carboidrato, você tem que aumentar os outros macronutrientes, porque senão você vai passar fome, vai emagrecer e tudo mais. Então, vai precisar aumentar a proteína e vai precisar aumentar a quantidade de lipídio também. A low carb tem algumas especificações, então, evitar muito carboidrato com amido, né? Então, batata, macarrão, essas coisas, mas não é proibido desde que você fique naquela margem de carboidrato permitido. O que acontece é que às vezes as pessoas que fazem low carb, elas preferem não comer esse tipo de alimento para não ter aquele pico no gráfico, né? Então é aquele gráfico mais em linha reta que a gente vê pelos Instagrams. É uma estratégia, eu acho que é uma estratégia válida. Quem faz low carb precisa saber contar proteína e gordura, porque senão vai viver em hiperglicemia, né? Porque o aporte proteico deles é maior, então às vezes a gente vê o prato das pessoas que comem ovos e queijo no café da manhã, então para aquilo ali naquele momento ela não vai precisar aplicar insulina, mas uma hora depois ela vai precisar. Então precisa saber para não viver em hiperglicemia também. Né? E eu acho que é uma estratégia válida, mas eu acho que não é para todo mundo, nem todo mundo cabe na mesma caixinha, assim. Então, a low carb não é... conta própria também, né? Eu acho que tem que ter sempre um acompanhamento. Eu vejo que tem muita gente que acha que é só tirar sozinho e deu, né? E às vezes a pessoa acha que é só tirar, mas não sabe contar proteína, não sabe contar gordura, e aí vive em hiperglicemia, e aí acaba que o controle glicêmico dela fica ruim, né? Mas eu acho que é uma boa estratégia, mas eu não acho que é para todo mundo, assim. Eu acho que é como ser vegetariano, ser vegano. A pessoa precisa se identificar com aquilo e não precisa ser um sofrimento para ela aquilo ali, né? Então, é válido, mas para quem consegue fazer. Eu sou da opinião de que a melhor dieta é aquela que o paciente consegue fazer. Não adianta eu colocar ele numa low carb e pelo menos uma vez na semana ou 2 vezes na semana ele tem um episódio de compulsão alimentar. Então é melhor eu dar mais carboidrato para ele e ele vai continuar levando a vida normal, né? Ou também... E é super comum, né? Quando a gente joga assim para uma coisa mais assim restritiva, não dura, sei lá, 3 dias, a pessoa já fica assim doida para voltar, e quando volta assim, chutando o balde, né? Eu acho que o equilíbrio é tudo nesse sentido, nenhum dos extremos faz bem, né? Eu acho que nem a low carb mais restrita e nem o festival de carboidrato, né? A gente não tá dizendo que todo mundo tem que comer 200 gramas de carboidrato no dia, não é isso. O que a gente precisa entender é que cada um tem uma quantidade que fica melhor para ele e cada um tem um estilo de vida. Não adianta eu dar low carb para uma pessoa que não tem como fazer a low carb, né? Às vezes, e eu não digo assim, a low carb não é uma dieta cara, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas às vezes não tem tempo, às vezes não consegue. Então, o melhor é aquela que o paciente consegue fazer, seja com 100 gramas, com 30, com 50, com 150 gramas de carboidrato. O que ele consegue fazer e manter um controle glicêmico adequado é o melhor. Com certeza, concordo também. Olha, Ângela, eu acho que foi uma conversa super esclarecedora, assim, eu adorei, eu acho que vai, assim, chamar a atenção de muita gente para estudar mais sobre isso, para procurar uma forma de melhorar nesse sentido. Deixa eu só ler a dúvida do Vitor. Pergunta de leigo. Meu último teste deu 85 de glicemia e 6% de glicada. Uma médica informou que eu estava na condição pré-diabética. O que acham? Eu acho que ele tem que procurar uma segunda opinião, né, Vitor? Porque é difícil, assim, só nessa descrição, até mesmo não tem nem como a gente opinar nesse sentido.
Depois a gente pode até disponibilizar o link do grupo, né, para ele conversar melhor com a gente. Tem o pessoal lá da área da saúde que pode tentar conversar com ele, auxiliar melhor. Deixa uma mensagem aí pra gente, Ângela. Fala um pouquinho mais do seu curso. Dá um tchau pro pessoal aí pra gente ir encerrando. Então, povo, eu tinha feito até uns slides, mas não consegui colocar aqui. Eu vou ver com a Débora e o povo do DMB para publicar para vocês, para ficar um pouco mais visual essa conversa que a gente teve. Agradecer o povo do DMB, então, o melhor grupinho do WhatsApp, pela oportunidade de estar aqui ensinando um pouco, falando um pouco sobre o meu trabalho, tentando ensinar um pouquinho de contagem de carboidrato para você e proteína para vocês, né? Eu sei que foi uma live meio rapidinha, as coisas são, né, jogadas bem rapidinho assim, porque a gente tem um tempo limitado, né? Então não dá para ficar aqui falando 5 horas no Instagram. Eu tenho um curso que eu ensino contagem de carboidrato, é um curso individual, eu e o paciente. Ele é feito de forma ao vivo, no horário que fica melhor para o paciente. Tem no site do DMB para quem quiser comprar com desconto e na parcela do cartão de crédito e tudo mais. E aí também ensino a contagem de proteína e gorduras no curso também. De uma forma um pouquinho mais didática, né? Com mais exemplos. Colocando também lá o sushi, então uma outra forma de contar a proteína e a gordura desse tipo de alimento, né? Então não é só essa forma, existem outras formas que a gente pode contar a proteína e gordura. No mais, se vocês tiverem alguma dúvida, tem um post lá sobre essa live, vocês podem deixar as perguntas lá, que aí eu respondo por lá, ou eu faço um vídeo e o povo do DMB disponibiliza para vocês. De resto, me sigam no Instagram, acompanhem as minhas postagens e a do povo do DMB. Foi muito legal estar aqui com vocês. Espero um outro convite para falar sobre outras coisas. Com certeza, oportunidade não vai faltar. Quando a gente postar o vídeo, você me manda os slides que você ia mostrar aqui e a gente coloca junto da postagem para fazer uma conexão com a nossa conversa. Eu acho que vai ficar legal. Então, tá bom. Um beijo. Até a próxima. Tchau, povo. Beijo. Beijo.